dia a todos, Paz seja convosco. Estamos iniciando aqui mais um Café do Reino. Todas as manhãs, de terça a sexta, nos encontramos aqui. E hoje eu quero trazer para você um tema muito especial, que inclusive eu gostaria de ter trazido ontem, que foi a respeito do fator Barnabé. Eu não sei quantos já ouviram falar a respeito do fator Barnabé, mas é algo extremamente relevante para a nossa vida, para o nosso ministério, para as nossas igrejas. Eu lembro quando há muitos anos atrás eu ouvi falar a respeito dessa expressão, eu assisti uma pregação do pastor Ebi Uber, e quanto isso abriu os meus olhos a respeito da necessidade de nós termos pessoas nas nossas igrejas que cuidem muito bem umas das outras, que fechem as brechas, porque se nós pararmos para pensar, irmãos, hoje a maior necessidade das nossas igrejas não é necessariamente ganhar almas, porque claro, é uma necessidade, mas é aprendermos a cuidar bem dessas pessoas. E o fator Barnabé, basicamente, hoje, em resumo, ele vai nos ensinar como sermos pessoas acolhedoras, pessoas que recebem bem, pessoas que cuidam, pessoas que inserem outras que às vezes se sentem rejeitadas no contexto da igreja local, no contexto da célula, de forma que você não perca essas pessoas. Então isso é extremamente importante. Essa manhã eu quero compartilhar essa mensagem de Deus com você. E eu quero que você, nesse momento, faça aquilo que a gente já convida sempre você a fazer, que é encaminhar para pelo menos 5, quantas pessoas você puder. Eu vou dar 30 segundos para que você possa, nesse momento, clicar nesse aviãozinho que tem aqui no canto, e você vai encaminhar. Vou fazer isso também agora junto com você, e você vai enviar para o máximo número de pessoas. Você vai clicar no botãozinho enviar e vai apertar para várias pessoas, porque são pessoas que podem estar online agora e que de repente poderiam estar aqui conosco nesse momento, compartilhando uma mensagem, ouvindo uma direção de Deus. Então é tão importante você fazer esse trabalho de missionário. Você pode fazer isso agora? Eu já estou fazendo aqui a minha parte e eu quero convidar você a enviar para o máximo de pessoas que você puder nesse momento. Vamos pegar os primeiros 15 segundos aqui da live para nós fazermos isso, e aí em seguida nós vamos entrar nesse tema profundo, maravilhoso, que é o fator Barnabé. Então já fica aí no aguardo, esperando que nós vamos desenvolver esse tema que é tão maravilhoso, que é tão profundo, que eu tenho certeza que vai ministrar muito aos nossos corações, porque tenho certeza que a realidade de muitas das nossas igrejas, pontos que nós precisamos aprimorar, que nós precisamos nos despertar, tá certo? Bom, passado esses 15 segundos, eu já enviei aqui para um monte de gente, acho que você também, espero que você tenha feito a sua missão. Nós vamos iniciar, tá certo? Tudo ok? Então vamos lá? Bom, gente, primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você entenda quem era Barnabé. Barnabé, ele era um levita natural da cidade de Chipre. Está lá no livro de Atos a história de Barnabé. Na verdade, você não vai encontrar muitos detalhes a respeito de Barnabé, mas no livro de Atos é o livro no qual contém algumas informações a respeito dele. Barnabé era uma das principais colunas da igreja primitiva. Era uma pessoa conhecida, inclusive o nome Barnabé, na verdade, não é um nome, é um apelido. Barnabé, na verdade, é um apelido, porque significa encorajador, filho da consolação, aquele que vai ao lado, aquele que caminha junto. Então, olha só que apelidaram Barnabé não sem motivo, mas porque ele era exatamente esse tipo de pessoa. Sabe aquela pessoa que quando chega alguém, aquela pessoa que ela se aproxima e que ela insere, ela faz os outros se sentirem dentro, um peixinho dentro d'água, ela faz os outros se sentirem à vontade, sabe esse tipo de pessoa? Então era exatamente esse tipo de pessoa que era Barnabé. Por isso que ele tinha esse apelido, encorajador, aquele que anda junto, aquele que anda ao lado. O apelido de Barnabé, a raiz dele é a mesma do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o encorajador, ele é o consolador. Então pense você ter o privilégio de ter o apelido, né, que te remete a uma função, um papel do Espírito Santo. Essa pessoa era Barnabé. E aí, Barnabé era um levita, era natural da cidade de Chipre, que era uma cidade cujas terras eram caríssimas na época. E Barnabé conta a história aqui no livro de Atos, que Barnabé ele vende a sua propriedade lá em Chipre, uma propriedade caríssima, e ele oferta tudo e coloca tudo aos pés dos apóstolos para que o evangelho pudesse ser propagado. Porque nós sabemos que apesar da igreja ela ter finalidades espirituais, nós sabemos disso, porém, apesar dela ter finalidades espirituais, os meios, eles são naturais. Então, se cortar a energia da sua igreja, não vai conseguir ou vai ter dificuldade de ter um culto. Por isso que, apesar da finalidade ser espiritual, nós precisamos sim de meios naturais. E aqui Barnabé, ele é tão abnegado que ele oferta tudo que ele tem diante dos pés dos discípulos. Ele oferta porque ele quer ver o crescimento do reino, ele quer que as pessoas sejam ajudadas, ele quer que o evangelho seja propagado. E precisava sim de incentivadores e investidores no evangelho. Amém? Barnabé, então, ele era um homem abnegado. Era uma pessoa que não tinha dificuldade de renunciar. Era um homem que encorajava as pessoas.
Barnabé era um importante líder lá na igreja de Jerusalém. E agora sim eu quero ler com você um texto que está lá em, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 9, versículo 26. Vou colocar aqui o texto para você depois ler na sua casa, você vai acompanhar comigo. Atos 26 ao 28. Vou colocar aqui no chat, tá? Para você poder acompanhar depois. Você pode marcar, depois você lê com muita atenção esse texto na sua casa. Olha só. Lá em Atos capítulo 9, versículo 26, diz o seguinte, preste atenção nesse texto, porque ele revela muita coisa a respeito de Barnabé. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, aí eu quero que você preste atenção nesse momento, então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então o que eu quero que você preste atenção nesse momento é que Barnabé, ele foi a figura principal para ajudar a consolidar Saulo, que até então ainda não era conhecido como apóstolo Paulo. Saulo, nesse momento, era um novo convertido, era alguém que a Bíblia nos deixa claro que as pessoas temiam Saulo, porque elas não sabiam se ele realmente era alguém convertido ou era alguém que estava infiltrado no meio deles, porque Saulo tinha fama de perseguidor, de aprisionador, de matador, e eles temiam que Saulo estivesse ali somente para se infiltrar. Então, as pessoas elas rejeitaram receber Saulo na igreja de Jerusalém, que era o principal centro religioso da época. Quando Saulo chega lá, os discípulos que já viam, eles tentaram segregar Saulo, eles não confiaram, eles não se aproximaram. Aí a Bíblia diz o seguinte, então Barnabé, que já tinha esse apelidinho encorajador, foi aquele que colou do lado de Saulo e falou assim, não, eu confirmo a história que ele está contando. De fato, eu ouvi falar que ele teve um encontro com Jesus. De fato, eu tenho visto a mudança na vida dele. E Barnabé praticamente carimbou a história de Saulo e fez com que, pelo peso que ele tinha como um cristão já reconhecido, né, um discípulo importante ali em Jerusalém, ele fez com que Paulo, que nesse momento era Saulo, fosse trazido para o seio da igreja, porque até então ele estava sendo rejeitado, ele não estava sendo inserido na igreja. Eu entendo, se fosse na minha época, na sua, a gente também ia ficar desconfiado, se alguém que mata cristãos, de repente se converte, a gente não ia ficar desconfiado. Então foi exatamente o que aconteceu, e aqui você começa a ver o peso de Barnabé na vida de Saulo. E aí a gente para refletir hoje, essa manhã com você, a necessidade de Barnabés nas nossas igrejas. Quem são os Barnabés? São aquelas pessoas que acolhem, são aquelas pessoas não julgadoras, porque às vezes chega alguém vestido de uma forma inadequada na sua igreja, com uma aparência estranha para você, que não é comum, e aí tem pessoas que elas só com olhar, elas conseguem segregar as pessoas dentro da igreja. Só com olhar elas conseguem fazer com que as pessoas se sintam mal e elas não voltem mais. Mas Barnabé não. Por isso que as nossas igrejas têm necessidade de Barnabés, que são aquelas pessoas, e que esses Barnabés possam ser eu e você, que são aquelas pessoas acolhedoras, são aquelas pessoas que elas colam do lado, que elas caminham junto, que elas andam junto, elas dão suporte, e elas estão próximas. E elas pegam aquelas pessoas que naturalmente seriam segregadas, eu não sei quantas pessoas existem assim nas suas igrejas, que às vezes as pessoas não querem muito conversa, as pessoas não querem recepcionar muito bem, não querem inserir. E o Barnabé, ou os Barnabés, aqueles que têm um coração de Barnabé, são aqueles que vão lá e inserem essas pessoas no corpo da igreja. E insere na célula, e convida para uma comunhão, e convida para uma caminhada, e começa a envolver essa pessoa a tal ponto que ela começa a se sentir parte da família. Você sabia que hoje muitas pessoas elas saem da igreja porque elas não firmam relacionamentos na igreja? Você sabia disso? Talvez hoje na sua igreja, na minha igreja, existem pessoas que elas não se estabeleceram até hoje, não é porque elas não querem Jesus, não é porque elas não querem compromisso, não é porque elas estão chateadas com alguém, mas é porque elas não conseguiram formar vínculos dentro da igreja. E é natural que quando você forma vínculos, quando você tem relacionamento, você acaba desenvolvendo amizade, você começa a sentir que você faz parte de algo, que você pertence a algo. Nós precisamos disso nas nossas igrejas. Amém? Bom dia aqui, M. Penha ao seu, Francileide, Glaucinete, Sana Salles, olha, mesmo sobrenome que o meu, Salles também, Flor de Quiabo, Fabi Cardoso. Gente, você está conseguindo compreender a necessidade que nós temos de Barnabé nas nossas igrejas? Então, o que é, pastor, o fator Barnabé? O fator Barnabé, na verdade, existe uma pregação, se você puder assistir, foi maravilhoso para mim poder assistir. Pastor Eibe Uber, Fator Barnabé, coloque lá que ele vai contar toda a história de Barnabé para você. É muito bom, vale muito a pena assistir. Eu gosto muito do pastor Eibe.
E lá, nessa pregação, você vai entender que o fator Barnabé é essa visão de cuidado, de termos Barnabés nas nossas igrejas. De termos pessoas que têm essa visão de colar junto, de andar, de acompanhar, de ser aqueles que inserem, aqueles que ajudam outras pessoas a se integrar na vida da igreja. Nós precisamos de pessoas assim. Então, Barnabé, gente, ele representa o movimento de discipulado na igreja primitiva. É aquela pessoa que cola junto mesmo, que acompanha, que não desiste daquela pessoa e insere ela até o momento em que, mesmo que as pessoas não acreditem, ele dá o aval, ele acredita e ele investe na vida daquela pessoa improvável. Eu quero que você reflita algo. Nesse momento, Saulo não era o apóstolo Paulo. Nesse momento, Saulo era um recém-convertido totalmente improvável. Mas uma pessoa acreditou em Saulo, depois de Deus, e essa pessoa foi Barnabé. E o fato de ele ter inserido Saulo na vida da igreja fez com que Saulo ganhasse força e depois se tornasse o grande apóstolo Paulo. Então nós precisamos de Barnabés para que pessoas que vão ser grandes alicerces da igreja do futuro não morram nas nossas igrejas quando elas se achegam e elas não conseguem se integrar e se envolver. Então, infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão. Né? Hoje você vê, por exemplo, que termina às vezes um culto, né? Cada um termina aquela coisa rápida, quando você pisca, isso às vezes acontece na nossa igreja. E a gente sempre fala quando termina o culto, gente, não saia com pressa, vamos ter um momento de comunhão, vamos conversar, porque isso é fator Barnabé, isso é integração. É você desenvolver relacionamento, é você ensinar a sua igreja a acolher as pessoas que estão lá. Quantas igrejas entram convidados e eles saem sem ser percebidos, sem ser notados, sem sequer ser cumprimentados? Você já pensou nisso? Líderes de célula que estão ali e eles se fecham no seu mundo, na sua panelinha, na sua equipe de trabalho e esquecem que tem um mundo à sua volta. E que tem pessoas que estão ali visitando que poderiam estar sendo inseridas e não estão. Então a gente, às vezes, termina o culto na igreja, a gente corre, né, para cumprimentar os irmãos, para tentar ter um tempo de comunhão. E é incrível que tem pessoas que mal foi dado a bênção apostólica, essa pessoa já está lá do outro lado da rua, já está pegando o seu carro e já está indo embora. Porque muitas pessoas têm a visão, né, do não quero me envolver. Ah, não, basta ir para o culto. Aí eu vou lá, ouço a palavra, termino, pego minha Bíblia, pego a minha bolsa, entro no carro e vou embora. Gente, isso não é o evangelho que Jesus planejou. O evangelho que Jesus planejou é o evangelho de relacionamento, é o evangelho de contato, de proximidade. Amém? Você está conseguindo compreender? Muitas pessoas têm essa visão, não quero me envolver, não quero atrapalhar. Ah, basta ter meu tempo recluso com Deus, vou ter meu tempo aqui rápido, oro, dou meu dízimo, a minha oferta, volto para minha casa. Mas não é esse o propósito, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos fazer parte de uma família, amém? Nós precisamos fazer parte, esses são os erros e atitudes totalmente anticristãos, porque essa não é a vontade de Deus. Então, irmãos, nesse momento eu quero trazer reflexão para você que ninguém acreditava em Saulo, mas Barnabé fez a diferença na vida dele. Barnabé, então, ele representa alguém que faz com que aquele peixe fora d'água, que até então era Saulo, se torne agora um peixe dentro d'água. E aí você percebe que é mais importante você integrar alguém à igreja do que forçar essa pessoa a ter uma aceitação, uma reconciliação, porque algumas igrejas, elas vão até, né, é claro, a gente tem que fazer um apelo, na nossa igreja a gente também faz, olha, aceita Jesus, entrega sua vida para Jesus, porque a gente sabe que o tempo é hoje, não tem como esperar para amanhã, não sabemos do dia de amanhã. Porém, mais importante do que você levar alguém à aceitação ou à reconciliação é você integrar essa pessoa na vida da igreja, porque é uma consequência. Se essa pessoa estiver integrada, ela estiver envolvida, ela estiver nas comunhões, ela estiver, sabe, você vai ter um momento de oração, leva ela, você vai ter um momento particular de caminhada, você leva ela, você insere essa pessoa, você leva para sua célula, você envolve no seu discipulado. É natural que essa pessoa, essa semente vai germinar no coração dela. E ela vai, com o tempo, às vezes até com menos tempo do que você imagina, quando você vê, a palavra já está estabelecida naquele coração. E a aceitação, a reconciliação é só uma consequência dessa integração que já aconteceu lá atrás. Amém? Isso é muito importante, nós temos essa visão. Barnabé, então, ele foi um instrumento importantíssimo para cuidar da vida de Paulo. Eu quero fazer um resumo para você entender que o peso de Barnabé, querido irmão, querida irmã que está aqui, não foi só no início da caminhada de Paulo. Com o tempo, Barnabé, Paulo volta para sua cidade lá em Tarso por causa de confusões que ele se envolve, discussões, né, do evangelho, risco de vida, mandam ele para Tarso. E o que acontece? Barnabé, que era um líder forte na igreja de Jerusalém, é enviado para pastorear a primeira igreja de não-judeus que existia na época, que foi lá em Antioquia, né, que foi onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, com essa nomenclatura. Barnabé foi enviado para lá. Sabe o que acontece? Atos capítulo 11, depois você vai ler na sua casa. Atos capítulo 11, versículo 19.
Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Preste atenção. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, olha o que aconteceu. Lá em Antioquia, uma igreja de gentios foi formada, muitas pessoas creram, se converteram depois da perseguição de Estevão. Aí eu vou continuar lendo para você entender. E grande número creu e se converteu. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. Aí quem que eles enviaram para lá? Olha quem eles enviam. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Porque, olha que fala a respeito de Barnabé, porque Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Esse texto que nós lemos está em Atos, eu vou anotar aqui para você, capítulo 11, versículo 19 ao 25. Acabei de mandar aqui no chat, só para você depois ler e prestar atenção. Eu quero só resumir para nós finalizarmos essa reflexão. Sabe o que acontece aqui, querido irmão, querido líder que está nos acompanhando? Barnabé, a primeira igreja se forma lá, perseguição, Estevão morre, há uma grande perseguição, as pessoas se dispersam, e nessa dispersão elas começam a propagar o evangelho em diversas cidades não judaicas, e quando eles chegam lá em Antioquia, eles propagam o evangelho, e muita gente que não era judeu, que era gentil, crê, e se reúne, né, e entrega a sua vida para Jesus. E quando acontece isso, falta um pastor nesse local. E aí lá em Jerusalém eles entram num consenso. Quem nós vamos mandar para pastorear a primeira igreja de pessoas não judias? Aí eles mandam quem? Barnabé para lá. Barnabé, quando chega lá, ele começa a pastorear essa igreja. Quando ele chega lá, ele vê graça na vida das pessoas, ele vê alegria. Ele se alegra com aquilo que está acontecendo, porque Barnabé era isso. A Bíblia diz que Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé era uma pessoa que trazia a atmosfera do Espírito Santo para onde ele estava, era uma pessoa que agregava, não era uma pessoa que olhava, porque sabe o que eu imagino? Barnabé chegando lá em Antioquia, uma igreja de não-judeus, uma igreja de pessoas que antes eram adoradoras de outros deuses. Então imagine o tanto de, sei lá, de coisas que de repente eram fora do comum para Barnabé. Imagine lá que essas pessoas, né, elas estavam recém-convertidas, não tinha nenhum pastor para conduzi-las ainda. Então imagine um monte de heresia, um monte de coisa errada que tinha, mas é incrível que quando você é uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem um bom coração, você não olha o lado negativo, você olha o lado positivo, porque eu tenho certeza que a igreja de Antioquia devia ter milhares de erros. Mas Barnabé, quando chega lá, a Bíblia diz que ele vê graça e ele se alegra com aquelas pessoas. Então veja o coração desse homem, um coração de alguém que agrega, de alguém que ele poderia chegar e falar assim: gente, está tudo errado essa igreja aqui, viu? Peraí que eu vou ensinar vocês. Olha, não é assim, é assim. Não, Barnabé, ele tinha um coração de alguém que atraía as pessoas, ele tinha carisma, ele tinha a presença de Deus de tal forma que ele não era aquele que segregava, ele era aquele que conduzia as pessoas para Cristo. Você percebe isso? Barnabé era essa pessoa. E aí o que acontece? Barnabé, ele reúne muitas pessoas para Cristo, só que ele lembra: pera lá, o meu discípulo Saulo está lá em Tarso, como é que ele deve estar? Será que ele está bem? Aí Barnabé vai lá em Tarso e busca Saulo para ajudar ele a pastorear. Então o início, irmãos, do ministério de Saulo foi muito alicerçado nesse momento na igreja de Antioquia. E você vai ver que posteriormente, né, se você quiser estudar um pouco mais a respeito de Barnabé, eles vão ser mandados para as primeiras viagens missionárias, a primeira viagem missionária. Só que no decorrer da viagem missionária, para a gente encerrar, eu quero que você preste muita atenção, porque esse final aqui ele é muito importante. Na primeira viagem missionária, eles ganham muitas almas, eles consolidam igrejas. Você vê que Paulo começa agora a tomar uma posição de destaque. Antes, nas escrituras, em Atos, era citado Barnabé e Paulo. Depois começa a citar Paulo e Barnabé, mostrando que Paulo começou a ter uma posição de destaque. E o que mostra que Barnabé tinha um coração tão abnegado que ele não se importava com isso. Ele gerou discípulos maiores do que ele, e para ele estava tudo certo. Ele não se importava em assumir uma posição menor dentro daquela equipe. Olha que coisa interessante de um coração de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que agrega. Ela não está competindo, ela não está ali para querer mostrar que ela é melhor. Ele se coloca numa posição de humildade, porque ele quer que o reino de Deus cresça, só isso. Ele não quer destaque para ele.
Aí o que acontece, Barnabé, na primeira viagem missionária, você sabe que Paulo e Barnabé têm um desentendimento. Por quê? Qual o objetivo? Qual foi o motivo do desentendimento? Em resumo, é porque Barnabé havia levado uma outra pessoa que ele estava discipulando e cuidando, novo na fé, João Marcos. E no meio da viagem, João Marcos decide abandoná-los. Ele não aguenta o pepino, ele não aguenta o pipoco. Então ele pega, abandona, eles não aguentam, não sei o que eles devem ter passado, né? Fome, frio, perseguição, tantas coisas. João Marcos não aguenta. Ele fala, não, vou voltar para minha casa. E ele abandona Paulo e Barnabé. E na segunda viagem missionária, Barnabé fala, eu vou levar João Marcos. E Paulo diz, não, não vamos levar, ele nos abandonou. Eu não vou levar ele de novo, eu não vou acreditar nele de novo. Só que Barnabé tinha um coração diferente. Assim como um dia ele acreditou em Saulo, que era alguém improvável, agora ele estava investindo a vida dele em João Marcos, ele estava acreditando em João Marcos. E por causa disso, Barnabé não abre mão, ele fala, não, eu vou levar João Marcos. Por esse motivo, eles se desentendem. Paulo faz essa viagem missionária com Silas e Barnabé investe na vida de João Marcos. E aí eu pergunto para você, você sabe quem foi João Marcos depois? Que aqui inicialmente João Marcos foi alguém que abandonou o barco, foi alguém que, né, desistiu da viagem missionária, não aguentou e que Paulo ficou extremamente chateado com isso. Mas o fato de Barnabé ter tido esse coração que ele já tinha, de alguém que acredita, de alguém que investe, de alguém que acredita em alguém improvável, de alguém que não desiste com facilidade, mesmo que essa pessoa demore para desenvolver na fé, você vai ver que futuramente João Marcos, ele se tornou o escritor do Evangelho de Marcos. Esse Evangelho de Marcos que tem na sua Bíblia, quem escreveu foi João Marcos. E eu quero trazer essa reflexão para que você entenda o quanto é importante você investir em pessoas improváveis dentro da sua célula, dentro da sua igreja. Pessoas que agora estão na dor de cabeça no trabalho, mas eu quero dizer para você, tenha um coração de Barnabé, tenha um coração daqueles que acreditam, daqueles que agregam, daqueles que investem, que colam do lado e falam, não, eu vou investir, porque pela fé eu creio que essa pessoa, ela vai amadurecer para Cristo. Você está conseguindo entender? Amém? E aí você vai ver que lá no final de tudo isso, agora sim eu quero que você leia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, vou anotar aqui para você no chat, porque eu quero que depois você, dever de casa, você leia esses textos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Olha só o que diz aqui, preste atenção. Olha o que Paulo diz. Procura vir ter comigo depressa. Paulo aqui falando para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Quem é esse Marcos que ele se refere aqui? É João Marcos. Tome Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil, muito útil para o ministério. Amém? Então você percebe, para a gente encerrar, que no final de tudo, Barnabé tinha razão. Barnabé tinha razão de ter investido na vida de João Marcos. Barnabé teve razão de investir na vida de Saulo. Barnabé teve razão de investir na vida de João Marcos. O quanto é importante nós termos esse coração de Barnabé nas nossas igrejas. E aí você percebe o quê? Que Paulo depois reconhece o quanto João Marcos foi útil para o ministério dele. E eu pergunto para vocês, se Barnabé tivesse desistido de João Marcos, onde ele estaria? E se Barnabé tivesse desistido de Paulo, há muitos anos atrás, onde ele estaria? Lá em Tarso, isolado? Talvez se sentindo deslocado da igreja local, não inserido na igreja de Jerusalém, onde Paulo estaria? Mas porque existem pessoas com o coração de Barnabé, é que muitas pessoas improváveis realmente se tornam grandes homens de Deus um dia. Porque pessoas têm um coração de Barnabé, é que as nossas igrejas, elas não serão locais de segregação, mas locais de agregar, de trazer pessoas, de gerar um seio familiar dentro das nossas igrejas. Um local onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas se sentem amadas, bem recebidas, onde as pessoas são inseridas no convívio da igreja. Amém? E é isso que eu desejo, querido, para a sua igreja, eu desejo para a sua célula, eu desejo para onde você está inserido, que você tenha um coração de Barnabé. Por isso que o nosso tema de hoje é o fator Barnabé. Se você ainda não conhecia, agora você já está conhecendo. Divulgue isso para a sua igreja, leve isso para a sua igreja local. Gente, nós precisamos ter o coração de Barnabé. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, assista a pregação do pastor Abe Uber, Fator Barnabé. Porque ele vai contar com detalhes essa história e você vai conseguir entender. Porque aqui a gente está falando rapidamente, já estamos 24 minutos, vamos encerrar essa live. Mas eu quero dizer para você, tenha na sua igreja pessoas assim, com esse coração. Um coração disposto a cuidar, a amar e não desistir.
Porque aquela pessoa que você está olhando hoje, você pode estar olhando pelos olhos naturais, mas pela fé, ela pode ser um grande Paulo de Tarso, ela pode ser uma pessoa, um grande João Marcos lá na frente, que hoje ninguém acredita, mas que lá na frente vai gerar muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Então essa mensagem que eu quero deixar essa manhã para você: invista em pessoas. O Senhor nos chamou para investir em pessoas. Não é para nós julgarmos pessoas, é para nós investirmos. Algumas vão gerar frutos, algumas são terras férteis, outras não. Mas outras, ainda que não sejam nesse momento, se tornarão terras férteis em algum momento. Eu quero que você encerre fazendo uma reflexão com você mesmo. Será que um dia você já foi sempre uma terra fértil? Será que um dia alguém não teve que pagar o preço pela tua vida? Será que um dia alguém não teve que andar a segunda milha para não desistir de você? Porque eu tenho certeza que isso aconteceu comigo. Investiram em mim para que eu pudesse estar aqui. Eu sei que não é diferente com você. Eu quero dizer, não vai ser diferente com as pessoas que Deus colocar aos teus cuidados. Vão te dar trabalho, vão te dar dor de cabeça, mas o Senhor não quer que você desista. Ele quer que você invista. Insista um pouco mais com essas pessoas. Ore mais por elas. Consolide, acompanhe, discipule, porque isso vai fazer toda a diferença. Amém? No final de tudo, o Evangelho é sobre pessoas e não sobre coisas. O Evangelho é sobre relacionamento. Amém? E é isso que precisa estar no nosso coração. Então, desejo uma manhã abençoada para você. Amanhã, às 8h27, nós nos encontramos aqui em mais um Café do Reino. Eu aguardo você sempre com algum tema, com algo que eu creio de Deus que vai trazer edificação para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua manhã, a sua vida. Compartilhe esse vídeo, nos siga nas redes sociais e encaminhe. Se você puder printar agora a tela, vou fazer aqui, vou parar rapidinho, né? Ajeitar aqui o cabelo, tô toda bagunçada. Eu quero que você printe a tela para que você possa nos marcar nos seus stories. Por quê? Porque quando você faz isso, você ajuda a outras pessoas que nem sabem que existe do Reino Academy a tomarem conhecimento disso e a todas as manhãs estarem aqui com a gente sendo edificado, tá certo? Vou parar aqui rapidinho, você vai fazer um print, vai nos marcar, vai escrever algo daquilo que você aprendeu, que mais te chamou a atenção, e vai compartilhar, porque isso vai ajudar a propagar essa mensagem do Evangelho para outras pessoas também, tá certo? Vou parar aqui e você vai printar aí. Certo? Parei. Ok, gente. Deus abençoe, viu? Muito obrigada por ter participado. Glaucinete Ribeiro, é isso mesmo, nós precisamos investir. Obrigada, gente, por cada pessoa. Josival Pereira, Ketiane Garcia, M. Penha, Alessandra Flor de Quiabo, que está todas as manhãs aqui, Lucilene Alceu, Dias Pinheiro, Marcia, Keitiane Garcia. Gente, cada um de vocês, eu me sinto muito feliz de vocês estarem acompanhando junto conosco, a gente está nessa trajetória junto, então muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Nos vemos então amanhã em mais um Café do Reino e não deixe de nos marcar nos stories, tá? Pra gente poder conversar com você e ajudar a divulgar essa mensagem, tá certo? Gente, Deus abençoe, muito obrigada, nos vemos amanhã.